Professores, professora e professor. Bom dia, gente. Tudo bem? Essa cara de sono aqui, porque eu peguei o voo 6 da manhã, depois de ver o Palmeiras perder de 1-0 pro Santos. O resultado foi bom, nós vamos ganhar a quarta que vem. Estaremos lá, então, cansado, mas feliz com o resultado. Obrigado por essa oportunidade, professor, da gente fazer aqui esse encontro, que o Ministério é um encontro muito importante, de fortalecimento dessa rede e também de repisar esse sentido de confiança no projeto. A gente tem muito essa convicção, Zonda, Murilo, que estão ali em casa, a gente conversamos sempre dele, algo que a gente sempre traz e está começando a contaminar mais o conjunto do Ministério, a importância da gente ter uma política nacional de acervos digitais. E ela naturalmente começa com as soluções, começa com alguns protótipos, começa com algumas possibilidades muito concretas, testadas, articuladas numa rede que a gente possa apresentar para ganhar assim potência, escala, difusão. E certamente ela começa por aqui, começa com essa iniciativa do Edital Afro, junta-se à iniciativa do Edital de Cultura Indígena, também dos acervos indígenas, e essas iniciativas todas bem organizadas, bem sistematizadas, articuladas em rede, com soluções tecnológicas bem definidas, com um programa bem definido, com uma metodologia de trabalho organizada, certamente vai nos dar um gás muito grande para conseguir implantar essa questão da digitalização. Tem algumas pessoas com quem a gente já esteve lá em Porto Alegre, né? Agora na última conversa, há um mês atrás, né? E lá a gente também pôde falar um pouquinho dos outros projetos. Eu vou repetir uma coisa que eu falei lá que eu acho importante e eu acho que dá o tom assim, do que significa um pouco essa área de trabalho, essa frente de trabalho. Eu acho que é essencial a gente pensar no uso da tecnologia para a memória. E é essencial a gente também pensar numa cultura de memória, que é algo que não é trivial, não é óbvio. A gente fala muito das questões de memória, em ângulos diferentes e tal, mas a gente se preocupa pouco em como ter instrumentos efetivos, eficazes para a preservação da memória e para a difusão da memória. A gente tem uma preocupação especial com a questão da memória digital, né? Aquilo que foi produzido nos tempos analógicos e que precisa ser preservado, e aquilo que já foi produzido em tempos digitais, binários e afins, e que também precisa ser preservado, independentemente das trocas de padrões, protocolos, formatos. A gente precisa criar condições para que daqui 20, 30, 50 anos, aquilo que já foi produzido em formato digital, a gente tenha condições de preservar. E o que acontece hoje é que a tecnologia, ela criou muita possibilidade de acesso e de difusão e de circulação dos conteúdos. Muita possibilidade de fazer com que as pessoas tenham acesso a todos eles, circulem muito, consumam, fluam, mas ela não deu a respectiva garantia, a respectiva proteção a esses conteúdos que estão circulando. E essa é uma preocupação por quê? Porque eu tenho certeza, é uma convicção, de que para a gente conseguir ter essa garantia de preservação desses conteúdos, sejam os analógicos que precisam do digital para se preservarem, sejam aqueles já produzidos no digital, essa solução, essa garantia vai ter que ser dada através do Estado, vai ter que ser dada através de uma política pública. Porque se a gente depender do arranjo mercadológico, econômico, comercial da internet hoje, que na verdade se dá através de um grande arranjo de concentração econômica, não vai ser a garantia de preservação que a gente precisa do ponto de vista público, do ponto de vista de função pública da memória, função pública dos acervos. Vai ser uma garantia que vai ser do tamanho do bolso de quem puder acessar esses acervos daqui a alguns anos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto Estado, enquanto universidade, enquanto pesquisadores, enquanto gestores, de trazer alternativas para que essa concentração econômica, que hoje faz com que a internet, que em tese deveria ser um espaço público, é um espaço apropriado por poucos, regulado e mediado por poucos, não signifique também um cerceamento da memória, dos acervos, daquilo que é produzido e daquilo que vai ficar para daqui a alguns anos.
se a solução não vier do Estado, se a solução não vier pensada em colaboração com a universidade, em colaboração com a sociedade, não vai ser do mercado, não vai ser desse arranjo econômico da internet que está colocado, ou desse arranjo econômico das tecnologias e das empresas de tecnologia que se colocam, que vão dar essa solução. Então a nossa responsabilidade é muito grande. E como é uma responsabilidade para o futuro, ela é também de médio prazo, exige paciência, exige zelo, exige parcimônia, exige cuidado para que a coisa de fato seja uma solução perene. Porque ser uma solução fugaz é o contrário, na essência, exatamente do objeto que a gente trabalha, que é um objeto de perenidade, um objeto de manutenção dos nossos processos culturais, do nosso meio ambiente cultural, do nosso patrimônio cultural. Começar por trabalhar essas duas matrizes culturais brasileiras, né, a matriz africana e a matriz dos povos originários, é essencial, porque é a partir dela que a gente vai desenvolver justamente todas as nossas dinâmicas da diversidade cultural brasileira. Então também é algo essencial. Mas eu acho que a gente tem um desafio agora, que é partir dessa solução tecnológica que a gente está aqui encontrando, né, desses arranjos, desse circuito, dessa plataforma, para conseguir ganhar corpo social desse projeto. Eu acho que isso é essencial. Assim, a gente tem conversado bastante, tem falado com o Murilo, com o Zonda, de como é importante fazer com que os segmentos que são objeto desse projeto, dessa política, eles se sintam parte desse projeto, e não só objeto, não só público-alvo deles. Uma política pública ela só consegue ter efetividade, ter eficácia, se aqueles que são o cliente, entre aspas, da política, aqueles que são público-alvo, também se sentem protagonistas do processo. Se não for assim, nunca vai ter efetividade. Qualquer política pública ela só consegue de fato surtir efeito social, causar algum impacto, interferir na realidade social, se aqueles que vão ser o objeto delas também se sentem participantes, se sentem atuantes, se sentem atores dessa política. É importante que agora que a gente conseguiu fazer, né, aquele núcleo central, o núcleo atômico da coisa, a gente conseguir fazer a explosão atômica social, fazer com que esses grupos eles também estejam imbuídos dessa necessidade da preservação da memória, que esses grupos estejam imbuídos da necessidade da tecnologia para a preservação da memória. Então a gente está falando aqui de uma mudança de cultura tecnológica, ou seja, de fazer com que a gente organize os meios tecnológicos a serviço, né, para que a preservação da memória aconteça, mas a gente está falando também de uma mudança de cultura da própria memória social. Né? A gente está falando de uma própria mudança de cultura desses segmentos. Esses segmentos têm que se sentir preocupados com isso. E eu acho que essa preocupação com a memória, né, e essa preocupação do uso da tecnologia para a memória, a gente ainda não conseguiu difundir. Né? E aí falando como Estado mesmo, acho que não tem essa consciência de como é delicado esse assunto, não tem essa consciência de como ele é estratégico. E essa consciência a gente só vai conseguir criar, só vai conseguir mobilizar se a gente trouxer concretude também. Se a gente conseguir fazer com que eles sintam na prática o que isso significa. Porque o discurso etéreo, o discurso conceitual, é um discurso que organiza, que formula e que dá o sentido estratégico para a coisa. Mas o senso de aplicabilidade, né, o senso da coisa fazer virar, o senso daquilo surtir efeito, de que só vai acontecer a hora que a gente for para a ponta, a hora que eles estiverem aí. Então a gente está falando aqui da preservação da memória afro, a gente está falando aqui dos acervos afro, dos acervos indígenas, né, no outro ponto. É preciso que tenham índios, é preciso que tenham segmentos negros, é preciso que tenham os movimentos que lutam por essas causas também falando desse projeto. E a gente precisa dar esse salto. A gente vai precisar virar essa chavinha. A gente já fez aqui a primeira parte. A segunda parte é a mais difícil, mas é a mais impactante, porque a hora que a gente apresentar essas soluções, essas tecnologias para cada um desses movimentos, para cada uma dessas comunidades, que são as comunidades que vão gerar esses acervos, elas têm que entender isso. A gente tem que fazer com que isso seja palatável, elas têm que entender o que a gente está falando. Nós mesmos, assim, no governo, gestores, lidando... Claro que quem se interessa mais pela coisa no detalhe gosta, entende e tal, mas não tem um conhecimento amplo disso. Né? Você vai falar de todas essas taxonomias, de todos esses cruzamentos de protocolos, de todas essa sistemática de integração dos acervos. Isso é complexo para todo mundo.
mas a gente tem um desafio e a gente tem essa missão de traduzir essa discussão. Essa tradução é essencial e ela tem que ser feita, porque se ela não for feita, a gente não vai conseguir os resultados. A gente pode, assim, mirabolar, criar soluções mais inteligentes e mais futuríveis que a gente possa criar. Se a gente não tiver a base social para entender, assimilar e conseguir dar o poder de alcance, a potência que isso tem que ter, a gente não vai conseguir dar um salto. Então, o que eu estou fazendo aqui é nosso... conclamando todos nós a tentar conseguir a chegar na segunda etapa do negócio, a fazer com que esse projeto aconteça, fazer com que ele consiga, do ponto de vista tecnológico, programático, metodológico, rolar, sair da universidade, ir para as ruas e fazer com que as ruas assimilem. Eu acho que isso é essencial. E é essencial porque nessa responsabilidade que a gente tem também, a gente está falando de segmentos sociais hoje muito vulneráveis, né? Do ponto de vista da preservação das suas identidades, especialmente da questão indígena. Eu sei que a gente está aqui falando de outros projetos e tal, mas eu acho que o que foi feito com a cultura indígena, com os direitos culturais dos povos indígenas e com os direitos culturais e com as identidades também dos povos de matriz africana, foi feito justamente pelo Estado não assumir a sua responsabilidade com isso. Eu acho que o Estado tem que assumir. E eu acho que a universidade também tem que assumir. Eu acho que esse projeto nosso aqui é um passo para essa assunção de responsabilidade com o futuro dessas identidades e dessas matrizes. Então acho que é isso, sim. Queria dizer que o Ministério da Cultura está muito contente com os resultados todos, com os projetos aqui. A gente está acompanhando muito de perto, a gente está deixando o ministro a par de tudo isso. A gente teve uma reunião muito boa algumas semanas atrás sobre isso. Não só especificamente sobre o projeto, mas sobre a dimensão estratégica que essa área dos acervos digitais tem para a cultura. A gente teve com esqueci o nome dela, Gil Cosme, da Europeana. Foi uma reunião muito boa justamente para isso, porque ela também trouxe uma visão sobre o Brasil, galera, com protagonismo nesse campo, que certamente a gente tem, né? E não só tem porque a gente tem condições de criar a solução tecnológica, mas porque a gente tem a matéria-prima para o trabalho de uma potência muito maior que em qualquer outro país. Então, se a gente tem a matéria-prima, se a gente tem a tecnologia, agora é a gente ir para as cabeças e ir para as ruas para a gente conseguir fazer isso virar muito bem, com potência, com escala. E certamente isso vai acontecer. Então a gente está muito contente, vamos trabalhar para que as coisas continuem, para que tenha continuidade, para que a gente renove, para que a gente amplie, para que a gente crie outras conexões, para que a gente envolva outras universidades, para que a gente conseguir fazer essa solução ser mais do que uma solução, ser de fato uma estratégia para a cultura brasileira. Então, parabéns a todos aí, vamos trabalhar junto, que a gente está muito animado no processo. Muito obrigado. Eu queria aproveitar a sua fala para lembrar uma coisa que tem me tocado muito nesse projeto. Quando eu tinha falado sobre o programa Afro Brasileiro, as pessoas perguntam